A melhor estratégia do mundo com as pessoas erradas vai falhar sempre. Uma estratégia que não é nem tão boa, mas com as pessoas certas, executando com disciplina, vai sempre ganhar do concorrente. Então, quando a pessoa entra, esse é o primeiro, na verdade é o segundo momento de valor. O primeiro momento de valor que essa pessoa recebe dessa empresa antes mesmo de ser contratado é o próprio processo de contratação. Ela olha e fala, uau, essa empresa está séria, essa empresa está querendo isso. Né? Aqui as pessoas estão comprometidas, eu quero fazer parte disso, quero fazer parte desse sonho. Quando ela chega no dia 1, tudo isso tem que ser relembrado para ela. É esse sonho que a gente está fazendo, é isso que a gente quer construir, para isso a gente precisa das pessoas certas, então a gente vai te mostrar aqui o caminho. Então, você precisa fazer uma integração porque alinhado com tua ambição como empresa, alinhado com o impacto que você quer provocar, alinhado com tudo que você quer conquistar, essa pessoa tem que ser educada nos primeiros dias, porque os pais delas não educaram elas para isso, a escola não educou elas para isso, a igreja não educou elas para isso. Cabe a você educar disso e mostrar o quão você é sério, o quão você é comprometido, o quão você é determinado, o quanto você busca aprender para fazer isso. Então o processo de integração alinha a pessoa para falar, uau, vou fazer parte disso. E para eu fazer parte disso, o que eu preciso cumprir? E aí você tem que entregar para ela tudo que ela precisa cumprir. E o que acontece quando o dono não faz a integração desse funcionário? Quando ele contrata alguém e deixa a pessoa jogada ao léu sem fazer a integração. A gente fala do sopro de Deus, né? O sopro de Deus, a gente fala, o é óbvio que, né? Então, o sopro de Deus é assim, né? Você contrata as pessoas, colocam elas lá para trabalhar e reza, né? E aí Deus assopra e as coisas podem ser que funcionem ou pode ser que não, né? Ou acontece o é óbvio que. E até eu falo, né? Eu tenho uma grande amiga, e uma vez eu fui visitar ela na empresa dela, e aí tinha uma situação, era um restaurante, e aí nessa situação do restaurante eu fiz uma pergunta sobre a cozinheira, né? Se tinha sido alinhado com a cozinheira, como ela deveria fazer a comida, quantas vezes por dia ela deveria fazer a comida, quantas vezes por dia deveria ser trocado ali no buffet, quando eles abastecem as guarnições, quantas vezes troca a guarnição para colocar uma comida nova. E eu perguntei como que isso é passado para a cozinheira. E aí essa amiga falou assim, isso daí a cozinheira tem que saber, é óbvio que ela precisa saber. Então, não é óbvio, né? Não é óbvio que ela precisa saber. Então, o lance de você fazer uma integração muito bem feita é que o colaborador vai ter clareza do que ele precisa fazer para que essa empresa, no final das contas, né, atinja o resultado que ela nasceu para atingir. Você, como empresário, você tem que ter muita clareza de onde você quer chegar, o tamanho desse sonho. E aí, quando a pessoa chega, se ela não tiver essa clareza, não funciona. Eu tive a oportunidade de estar na Apple, né, e aí perguntar pro diretor de RH da Apple, que era ele que estava fazendo a apresentação, né? Falei, me fala uma coisa, o que acontece na primeira semana quando um colaborador começa a trabalhar? Ele falou, é uma semana inteira só falando sobre os valores da empresa, como a empresa funciona, onde a empresa quer chegar, como a empresa mudou. Na Apple eles falam como a empresa mudou o mundo. Que legal. E como ela ainda vai mudar o mundo, forte, né? né? Não, muito é muito louco, porque eu vi essa uma apresentação. trilha do crescimento, né? Eu vi essa apresentação de como a Apple mudou o mundo. E é muito louco, você olha assim, você fala, caramba, a Apple fez tudo isso. E o que vai fazer ainda, né? Então, essa hora de conquistar o coração das pessoas, porque qual que é o lance? Todo mundo fala, minha equipe é desengajada e não sei o quê. Meu engajamento você já começa a conquistar no primeiro dia, quando a pessoa olha e fala, vou fazer parte disso. Quando a pessoa olha e fala, o assunto aqui é sério. Quando a pessoa olha e fala assim, se eu não entregar resultado, tem consequências. Se eu entregar o resultado, tem consequências. E eu preciso aprender isso. Eu preciso entregar isso. E é assim que essa empresa funciona. Então a integração ela faz isso. E é lógico, um funcionário com clareza, sabendo o que precisa ser entregue, sabendo o que acontece se entregar, sabendo o que acontece se não entregar, ele dá muito resultado, né? Ou se ele não dá resultado, você identifica logo e baile segue, né? Sim. E tem um ponto muito importante, né? Quando a gente faz esse processo de integração, a gente transforma não só em funcionário, a gente começa a criar os missionários, que dizia o Thomas Watson, que foi um dos segredos da IBM ter conquistado tudo que ela conquistou. E aí quando a gente traz exemplos da Apple, de uma semana falando só de integração, de visão, valores, de missão e de como mudou o mundo, aqueles caras que ficam nessa semana falando sobre aquela empresa, sobre o que eles já fizeram, sobre a projeção do futuro, esses caras se apaixonam, amam aquilo. Mas deixa eu falar uma coisa, João. É muito maior. É que a gente começou pelo fim, né? Quando a gente sabe o fim, tudo é mais fácil. A grande verdade é que eu lembro
que na correria, no meio do crescimento, a empresa começou a crescer, eu contratava, né? E aí você já não tem tempo para contratar direito, você tem que parar para contratar. E a gente já desde o começo sempre teve um processo de contratação, com as dinâmicas que a gente fazia, com as análises e tudo. Aí a pessoa contratava, eu me lembro que a gente estava montando um call center e aí a gente já pegou um contrato muito grande, era aquela correria, aquela loucura. Aí o funcionário começava, a gente tinha um programa de como treinar esse funcionário, e aí o funcionário começava a trabalhar, ele chegava na empresa, e aí no meio da loucura saía aquele incêndio, e eu virava pro funcionário, fez isso várias vezes, você não tem ideia. Virava pro funcionário e falava, meu, o bicho tá pegando, espera aqui, eu tenho que resolver um problema, daqui a pouco eu volto e a gente conversa. E aí, meu, era o dia inteiro resolvendo o problema. Aí chegava no final do dia, eu virava pro funcionário e falava assim, meu, desculpa, hoje foi loucura aqui, amanhã a gente começa. E aí no outro dia o negócio se repetia. Então, eu tô falando isso porque no dia a dia, no campo de batalha, talvez para muitos empresários, eles estejam passando exatamente por esse momento. A empresa está crescendo, ou, sei lá, aconteceu uma merda, o funcionário saiu, eu preciso repor, e aí eu contrato, só que aí o fato dele ter saído gerou um monte de incêndio, quando gera um incêndio sou eu que preciso resolver o incêndio, e aí eu vou resolver esse incêndio, e aí tem uma pessoa entrando, e eu não consigo dar esse tempo, essa dedicação. Como que eu vou ter uma equipe de alta performance? Como eu vou ter um colaborador que entrega uma coisa diferenciada? Se ele não se sentiu acolhido, se ele não se sentiu que ninguém se preparou para receber ele, se ele não sentiu que ele tem alguma coisa específica determinada que ele vai fazer para atingir o resultado, para transformar essa empresa numa empresa maravilhosa, orientada por um senso de visão, por uma ambição empresarial gigantesca, ele não tem nada disso, o que ele tem é caos. Ele entra na empresa e ele fala, nossa, o negócio aqui é caótico. O dono da empresa, o meu líder, ele fala assim, me dá 20 minutos que eu já volto. Chega no final do dia, ele fala assim pra mim, desculpa, o dia foi ferro, para não falar um palavrão, e aí amanhã a gente começa e no outro dia isso se repete. Né? Quer um jeito, se for um cara talentoso, por que eu falo talentoso? Se for uma pessoa que busca resultado, essa pessoa ela não vai ficar. Ela vai olhar, vai falar, e aqui não vai virar. E vai embora.